Sr. Governador, apresentaram recentemente um boletim económico que fez algumas atualizações das projeções económicas para o próximo ano e para os próximos também. No próximo ano, o crescimento vai reduzir-se de forma bastante acelerada. Há também sinais que o Banco de Portugal sublinha de redução da taxa de poupança. Há uma série de sinais que dão conta de um abrandamento acentuado e que podem sinalizar uma espécie de tempestade perfeita. Preocupa o ano de 2023? A desaceleração do crescimento já aconteceu. Nós tivemos, do final do ano 2021, princípio de 2022, para o resto do ano, uma fortíssima redução do ritmo à qual a atividade económica cresce. O ano 2023, desse ponto de vista, prossegue no princípio do ano até ao fim do segundo trimestre esta tendência e depois temos, aliás, em linha com as hipóteses que temos no exercício e com as previsões que são feitas para a economia global e também da área do euro, uma recuperação a partir do segundo semestre de 2023. Portanto, às vezes as taxas anuais enganam-nos um pouco na dinâmica que observamos desse ponto de vista. Desse ponto, não temos aqui nenhuma novidade intrínseca porque a desaceleração já está connosco. Já é uma realidade. Já é uma realidade. E é uma desaceleração, ainda assim, que nos tem surpreendido pelos sinais de resistência da economia a uma situação muito difícil e que tem a ver com a guerra, desde logo, as suas consequências, diretas e indiretas, diretas via preços e o agravamento da crise energética que vivemos, também nos preços alimentares. Portanto, essas são dimensões muito claras do impacto da guerra. Mas falou em sinais de resistência que têm surpreendido. Quais são esses sinais que... Nós temos sempre sido surpreendidos em alta com os números do crescimento económico. Isto é verdade quase que desde o processo de recuperação da crise do Covid e nos últimos trimestres o crescimento na área do euro e também em Portugal tem levado a que as previsões sejam, no trimestre que passou, sempre revistas em alta. Depois colocamos, e bem, do ponto de vista da análise e dos riscos que vivemos, um pouco de pressão no trimestre seguinte na desaceleração da economia. Mas em conversas que eu mantive no âmbito da última reunião do BCE, por exemplo, e ainda hoje há uma análise da UBS que comprova exatamente isto, os sinais da economia europeia e em particular da economia alemã no quarto trimestre são bastante melhores do que aqueles que estão subjacentes às previsões. Ou seja, à medida que o tempo passa, nós vamos revendo em alta, ligeira, mas ainda assim em alta, os números da economia europeia, quando estamos a falar da atividade económica. E esse é um sinal de resistência. Outro sinal de resistência, mais claro, ainda vem do mercado de trabalho. Não é só em Portugal, mas é especialmente em Portugal, que o mercado de trabalho se tem comportado de forma muito resiliente, surpreendentemente resiliente, quer ao nível do emprego, quer ao nível dos salários. E depois vamos falar um pouco mais de salários mais adiante, no âmbito da inflação, se calhar, porque é relevante fazê-lo. Mas de um ponto de vista meramente macroeconómico, as economias europeias têm demonstrado uma capacidade de, quase que às vezes, de se reinventar ao nível setorial, enfim, ao nível dos mercados, num contexto que é muito difícil. Podemos fazer aqui uma imagem, talvez, que possa ser pedagógica. Quando nós estamos hoje a crescer 0,3, 0,4, enfim, a nossa estimativa para o quarto trimestre é 0,5,
Estamos a fazê-lo num contexto de elevada inflação e de muita incerteza, que penaliza muito o investimento, e num contexto de guerra. Estes 0,5 têm, neste sentido, muito valor, porque eles estão muito próximos daquilo que é a nossa estimativa do crescimento potencial da economia portuguesa, mas ocorrem num momento muito difícil. O que eu quero um pouco dizer é que se anulássemos estes efeitos negativos que pesam sobre o crescimento económico, esses 0,5 são muito valiosos. E quanto é que eles valoriam? É muito difícil saber num contrafactual, sem guerra, enfim, com a inflação controlada, sem incerteza, enfim, que dinamizasse o investimento. É difícil fazer esse contrafactual, mas claramente estaríamos a crescer mais. Porque a economia portuguesa, projetadas as taxas de crescimento que esperávamos no final de 2019, nós, no horizonte de previsão, e temos esta referência no nosso boletim, já estamos acima dessa trajetória de crescimento. O que significa que houve o impacto, enfim, às vezes designo de quase sísmico no crescimento económico da crise pandémica. A economia recuperou com uma rapidez que surpreendeu toda a gente. Não é a mesma economia, os setores não são exatamente da mesma dimensão, mas no seu conjunto nós já hoje ultrapassamos a tendência que tínhamos, e é muito raro isto acontecer em crises económicas. As crises económicas tendem a ter um impacto quase permanente nos níveis de crescimento e nos níveis de atividade após a crise. Isto acontece, é quase um facto estilizado em macroeconomia. Mas esta é uma crise completamente diferente. Esta é uma crise completamente diferente por razões que percebemos logo desde o início. Mas isso é muito importante, porque isso deve enquadrar a análise que fazemos da situação presente. E retirar alguns das ansiedades e algumas dos receios que vamos tendo à medida que vamos ultrapassando fase após fase desta crise. Porque é que isto aconteceu, este facto estilizado não se comprovou? Porque a crise foi temporária. E todos os agentes económicos perceberam que a crise era temporária em 2020. Felizmente ela comprovou-se mesmo ser temporária, a crise pandémica. Okay? Depois, o sucesso foi tão grande, na verdade, na recuperação, que gerou pressões inflacionistas. As primeiras pressões inflacionistas que surgem são em consequência da recuperação da crise e, em algumas economias, que não a europeia, em consequência das políticas de apoio à própria recuperação. Estou a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos. A crise inflacionista dos Estados Unidos, que é um processo que antecede o processo europeu quase entre 6 e 9 meses, é muito tempo, aconteceu com aquela força nos Estados Unidos porque a política orçamental americana foi de concessão de estímulos que não tiveram paralelo na Europa. E isto criou pressão na procura, que se juntou à pressão na oferta, que gerou logo no início os primeiros surtos, digamos assim, de inflação via energéticos. Com tudo isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que somos, de certa forma, hoje, umas vítimas do sucesso da resposta que a economia deu à crise do Covid, à interpretação dessa crise como temporária, que na Europa permitiu a manutenção dos níveis de emprego, por exemplo. As empresas preservaram, no geral, o emprego à espera de uma recuperação que, felizmente, apareceu de forma subsequente e imediata, e isto foi a chave do sucesso. Às vezes, na economia, somos um pouco apanhados, digamos assim, por estes sucessos inesperados, pela sua dimensão e intensidade. E não tínhamos, de facto, e não tivemos, a uma escala global, até porque outras economias seguiram outros caminhos, por exemplo, a China, que ainda hoje está com políticas de Covid-0, que fecham partes muito substanciais da economia chinesa ao comércio global, e não foi fácil
para não dizer mesmo que não foi possível, reabrir a economia com a mesma rapidez com que a fechamos. E essa é uma lição que levamos para o futuro. A globalização levou muitas décadas a construir, é um processo muito intrincado, muito complexo, com milhões de ligações entre agentes económicos por todo o mundo. Na verdade, são muitas dezenas, centenas de milhões de ligações entre empresas, consumidores, mercados. E isto foi muito fácil de colocar ao serviço da luta contra o Covid no início, mas depois foi mais difícil articular a abertura da economia. Voltando... Falou em globalização, é de facto um assunto extremamente relevante. Os termos da globalização, tal como nós a entendíamos, acabaram. Já não vão... Está-se a construir uma nova ordem económica mundial. Eu gosto sempre de retirar peso à frase como o Celso aqui a colocou, sendo que eu concordo com ela. Mas a globalização sempre foi um processo dinâmico. Não foi escrito esse processo no início, em que começámos a abrir a economia global ao mundo. Houve momentos determinantes, seguramente. A entrada da China na ordem do comércio mundial é um momento determinante, mas a globalização, na verdade, a globalização começa com os descobrimentos portugueses. E é nesse momento que se criam as condições tecnológicas para poder haver comércio a nível global, seguro, com rotas distantes, enfim, novos produtos. É a definição de globalização. Ou seja, o que eu acho que nós estamos hoje a assistir é uma reglobalização. Mas há mais preocupações securitárias dos países que vão impedir... Que ficam tão dependentes de terceiros em determinadas a Alemanha em relação à questão energética. Mas há uma ordem natural do nosso desenvolvimento económico que hoje tem que ser vista com duas dimensões. Uma tem a característica de que me está a falar, que é nós vamos ser mais cautelosos em algumas dimensões, vamos estar a fazer um processo de transformação energética das fontes de energia, da sua origem, das suas consequências, também climáticas, que hoje é uma preocupação, mas que já era antes da crise do Covid. Eu gosto de relembrar que os dois pilares do programa da nova Comissão Europeia, que tomou posse no final de 2019, eram a transição digital e a transição energética. A Europa estava completamente consciente da necessidade de o fazer. Hoje vemos argumentos adicionais e uma rapidez nesta transição que se calhar não víamos naquela altura. Mas esse assunto estava connosco. E, portanto, nós devemos manter-nos fiéis a esses princípios e entender que isso, de facto, são restrições que nos autoimpomos ao nosso modelo de crescimento. E onde é que esta reglobalização deixa a economia europeia? Deixa a economia europeia, como aliás deixa todas as economias, num momento de redefinição. Daí eu gostar da palavra reglobalização. A ameaça de uma recessão. A recessão, enfim, é ainda evitável, ela não está em nenhum dos cenários base apresentados pelo BCE, pela OCDE, mesmo pela Comissão Europeia, não é parte do cenário base que nós temos para a economia portuguesa. Há algumas economias que parece e estão, de facto, a ser mais afetadas, uma delas a alemã, mas lá está, eu já comecei por referir isso, uma das economias que tem uma recessão em 2023 nas projeções subjacentes às projeções de base para a área do euro do BCE é a economia alemã, mas os dados que estamos a observar do quarto trimestre da economia alemã são mais positivos do que aqueles que são subjacentes a esse cenário. Ou seja, o meu ponto é, nós podemos evitar essa recessão. Hoje, com os instrumentos que temos e com o que conhecemos da evolução da economia, isso ainda é possível. E esta parte do ainda é possível é muito importante nesta frase. Porque é um grande se, não é? E para que o ainda se concretize, nós precisamos essencialmente de dois ingredientes. O primeiro, que a inflação comece a sua trajetória de redução. Todos os dados apontam
mas também é bem verdade que já o fizeram há uns meses atrás e depois não se concretizou, para que a inflação tenha atingido ou esteja a atingir o seu pico na área do euro no quarto trimestre de 2022. Pode haver alguma resistência, dada a estrutura de atualização de preços no início do ano em todos os países da área do euro, que prolongue este pico um mês ou dois. Mas é apenas por essa incidência de atualizações de preços no princípio do ano que temos e que nós conhecemos, por exemplo, em Portugal. Mas o primeiro se do sermos ainda capazes de evitar a recessão é a trajetória de preços inverter-se. Porque nas previsões do BCE e nas nossas para Portugal também, nós temos uma redução muito, muito rápida da inflação ao longo do ano de 2023. Vem de valores próximos de 10%, em alguns casos acima de 10%, no quarto trimestre de 2022, para valores na casa dos 3%, mais próximo de 3% ou de 3,5%, depende de país para país, em dezembro do ano que vem, no final do ano de 2023. Isto é uma redução muito significativa e esta é, na verdade, a materialização da redução da inflação de que todos estamos à espera. Se isto não acontecer, o cenário da recessão, que não está no cenário base, pode tornar-se mais agudo. É aquilo que hoje sempre colocamos nos cenários adversos. O cenário adverso que apresentámos do Boletim Económico para Portugal tem uma recessão em 2023, o cenário adverso do BCE para a área do euro também. Grande diferença entre este cenário e o cenário base, a trajetória da inflação. A segunda dimensão é não haver choques adicionais que nos alteraram o trajeto da economia no início de 2022, como foi o início da invasão pela Rússia da Ucrânia, e poderia significar cenários que vemos às vezes descritos como o alastrar do conflito para além das fronteiras da Ucrânia ou com novos intervenientes. Um choque dessa natureza, obviamente, alterava o ainda, não é? Nós, nesse cenário, dificilmente escaparíamos a uma recessão. Mas é nesse cenário, e esse cenário não é o nosso cenário base. O combate que o BCE está a tentar fazer para travar e fazer descer a inflação para níveis próximos dos 2%, que são a meta, não pode induzir essa recessão? Há muito essa discussão. O cenário base que induziria a recessão, a versão do cenário base, onde a recessão mais facilmente seria induzida, é o cenário em que a inflação não cai. Mais do que o efeito de redução da procura que qualquer aumento de taxas de juros tem, sejamos claros. Está, aliás, nos comunicados do BCE, desde que iniciámos o processo de normalização. Umas vezes mais clara, outras vezes menos clara, mas tem sido sempre clara a mensagem e também, enfim, resulta do funcionamento da economia e, portanto, não há muita volta a dar-lhe. As taxas de juros partiram de um valor muito baixo, mas cada vez que o BCE sobe taxas de juros, há um aperto das condições financeiras da economia. Elas continuam historicamente baixas. Nós hoje temos taxas de juros que são muito mais baixas do que eram no início, ou no fim, se quiserem, do ciclo anterior à crise financeira. Em termos reais, então, são das taxas de juros reais mais baixas com que nos temos confrontado. É importante referir isso. Estas taxas de juros, do ponto de vista real, são muito negativas. Muito negativas. Não constituem uma restrição para decisões nem de consumo nem de investimento, quando elas são tomadas em termos reais. Mas são um aperto às condições adicionadas, às condições de financiamento. É impossível fazer esse ajustamento sem dor. É impossível fazer este ajustamento da inflação a partir do momento em que a inflação deixou de ser temporária e contida nos bens energéticos. Depois adicionámos a pressão sobre os bens alimentares em consequência da guerra e ao longo dos meses houve uma difusão deste impacto
quase todos os bens do cabaz que compõem o nosso índice de preços. Por isso, este tipo de subida dos juros é suficiente para travar a inflação, para fazê-la descer? Nós estamos convencidos que sim, mesmo num contexto de taxas de juros reais negativas, por aquilo que é a natureza do fenómeno inflacionista. Ele continua a ser originário nos bens energéticos. Nós vamos ter, pela primeira vez na história dos dados que temos registados de inflação, 4 anos em que o índice de preços dos bens energéticos na área do euro sobe acima de 5%. Isto é uma transição de preços. É porque nós não estamos a falar de que há um aumento do preço e depois uma correção. Nós estamos a falar de 4 anos em que, consecutivamente, o índice de preços dos bens energéticos cresce, em alguns anos muito acima de 5%, mas nestes 4 anos sempre pelo menos 5%. Então não é uma tendência, é uma condição que veio para ficar? É uma transição. É uma transição. Mais uma vez, é uma transição que nós sabíamos que tinha que acontecer. Porque nós não iríamos resolver o nosso problema climático e energético se não houvesse esta transição. Dir-me-ão, há transições mais suaves, é verdade. Mas esta nós deveríamos já estar preparados para ela. Uns mais do que outros, como aliás se demonstra pela assimetria do impacto da crise nos países europeus. Portugal nem sequer é o país mais exposto nesta fase a esta transição, porque parte dela nós já tínhamos até passado por ela antes. Enfim, éramos dos países em que as energias renováveis mais peso tinham no cabaz, no conjunto de fontes de energia que utilizamos. Enfim, não estávamos expostos ao petróleo e ao gás russo, tanto quanto a Itália ou a Alemanha, por exemplo, estavam, para não falar de todos os países de leste da Europa, que aí era por uma questão quase que natural. E, portanto, há aqui um efeito desta crise que é muito original deste ponto de vista. Não deixa de ser pesado, mas é característico desta fase. E, portanto, o convencimento que temos, porque nunca houve desancoragem das expectativas de inflação no médio prazo, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, isso nunca aconteceu, e há esta credibilidade, porque é daí que esta não desancoragem vem, esta credibilidade de que a política monetária, a política económica na Europa permitirá atingir essas taxas de inflação com um ciclo de política monetária menos amplo do que nos Estados Unidos. Com isto o que eu quero dizer é que não se espera que as taxas de juro na Europa atinjam os níveis que hoje já atingiram nos Estados Unidos, porque o processo inflacionista na Europa é muito distinto daquele que se vive nos Estados Unidos. Ainda assim, o Banco Central Europeu tenta de alguma forma travar a procura, subindo as taxas também nesse sentido, mas o que se vê é uma manutenção do consumo por via também da absorção daquela poupança extraordinária que foi feita pela pandemia. É verdade. O Banco Central está sem armas porque a própria poupança está a permitir um consumo que não trava qualquer procura. Todas as políticas monetárias, tudo o que disse está certo. Todas as políticas monetárias, ou todas as decisões de política, vamos pô-las primeiro assim, têm que ser desenhadas para o envolvimento económico que temos em cada momento. Parece que ainda ninguém sentiu verdadeiramente esta dor de ter que ajustar o seu rendimento e o seu consumo. Nós gostaríamos que a inflação já tivesse começado a cair. A razão principal na Europa pela qual isto não aconteceu são fatores que estão de facto fora do controle do Banco Central Europeu. A guerra, a sua extensão, a crise energética. Nada disto é controlado pelo Banco Central Europeu. Por isso, o Banco Central Europeu entrou, digamos assim, no ciclo de subidas de taxa muito mais tarde do que os Estados Unidos. Também porque a inflação teve um ciclo mais tardio na Europa, mas pelas características do próprio ciclo inflacionista na Europa. E a ação
política orçamental em si tem estado alinhada com a política monetária ou está a penalizá-la? Eu acho que neste momento nós não temos razão de queixa da política orçamental na Europa, ao contrário daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Há um número que eu gosto sempre de referir, que é a soma dos déficits orçamentais em 2020, 2021 e 2022 nos Estados Unidos e na Europa difere em 18 pontos percentuais do PIB. Foi superior nos Estados Unidos do que na Europa. 18 pontos percentuais é um estímulo orçamental, ainda que em 3 anos, de uma dimensão que na Europa nós não sabemos sequer valorizar, porque a política orçamental na Europa, no seu conjunto, foi sempre, em virtude, quer da posição inicial, a política orçamental está mais presente na Europa do que nos Estados Unidos, porque nós temos níveis de gasto público sobre o PIB superior. E, portanto, não precisamos, normalmente na Europa, os ajustamentos são sempre mais amortecidos do que nos Estados Unidos. Mas a verdade é que não tivemos esse estímulo, e como não tivemos esse estímulo, a pressão da procura na Europa foi sempre menor. E dizia-me a Diana que temos ou não temos instrumentos, conseguimos ou não conseguimos, com estas subidas, estamos a tomar decisões que favorecem o objetivo. Que elas estão a ser tomadas na direção certa, seguramente. Que elas estão a ser tomadas na dimensão correta, eu subscrevo todos os aumentos de taxa que até este momento foram feitos pelo Banco Central Europeu. Acho que eles têm que ter uma natureza pedagógica, não são decisões de repressão da procura, só por si. O envolvente que eu falava no início é precisamente a questão de estarmos a enfrentar este processo com as famílias com níveis de poupança muito elevados, enfim, muito elevados comparados com o período antes da crise, porque o Banco Central gosta sempre que as pessoas poupem muito e, portanto, nunca há tal coisa como poupança muito elevada, porque são as almofadas de que temos falta para momentos de dificuldade e de crise. Ou seja, se estamos num processo inflacionista, é muito natural, é aliás até saudável, que as pessoas utilizem parte dessas almofadas para fazer face a este momento. Portanto, não está entre os 2/3 dos governadores que defendem um aumento de taxas mais agressivo. Eu não sei se é 2/3, mas a minha posição é até colegialmente totalmente alinhada com a decisão que foi tomada. E até quando é que vamos ter este ciclo? Ainda esta segunda-feira, Luís de Guimarães dizia que haverá mais subidas. Até quando? Eu sou honesto, não faço a mínima ideia. É um bocadinho... Não, haver mais subidas é uma inevitabilidade e a previsibilidade da política monetária, que é altamente desejável, acontecerá de forma mais óbvia para todos, assim que a inflação começar a cair. Eu tenho dito isto já desde o princípio do verão. Do BCE e do Banco de Portugal. Não, ela vai começar a cair muito mais próximo. Se tivermos que esperar até 2025 para sairmos de 10% da inflação, neste momento eu já não sei que sistema económico é que estaria a falar. Não acredito mesmo que isso leve tanto tempo a começar o ciclo de queda. 2%, mas atingir os 2%, a partir do momento em que a inflação começa a cair, se não houver mais choques, posso quase que garantir-lhe o que a economia nos ensina, é que chegar a 2%, a partir do momento em que a inflação tem as expectativas ancoradas, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E veja, nós vamos chegar ao final de 2023, segundo as previsões que temos hoje, com inflação próximo de 3%. Depois temos 2 anos para passar de 3% para 2%. Seria necessário algo estar a acontecer exógeno ao sistema económico que justificasse que esse trajeto não se completasse.
E para si não é um cenário sequer plausível que no próximo ano ou nos próximos 2 anos haja uma degradação do emprego? A questão que nos deve verdadeiramente preocupar e onde eu tenho colocado a ênfase menos otimista nas minhas intervenções e na análise que fazemos é no investimento e no mercado de trabalho. O investimento porque o seu ciclo, neste momento, está mais contido do que aquilo que seria desejável. Eu consigo arranjar explicações, são a quebra da confiança a nível europeu, que é o facto de Portugal não ter tido uma deterioração do investimento muito grande em 2020, o que significa que não tem um ciclo tão pronunciado como outros países tiveram, mas é preocupante que o investimento esteja a crescer em 2022 abaixo de 1%. É muito preocupante. E a questão do mercado de trabalho, pela surpresa positiva que foi, e nós devemos, quase que, sendo assim um pouco coloquial, acarinhar esta evolução. Como é que isso é feito? Não colocando demasiada pressão sobre o mercado de trabalho, pressão legislativa, pressão sobre os custos, para que as empresas consigam manter este nível de emprego, para que os portugueses possam passar por esta fase com os níveis de massa salarial que hoje é distribuída no mercado às famílias portuguesas e que não tem nenhum paralelo no passado. Que sinais são esses que é preciso dar, quer ao investimento privado, que deve haver investimento? Previsibilidade, estabilidade fiscal, estabilidade financeira e eu costumo juntar aqui também estabilidade legislativa, para que não estejamos sempre numa vontade. É previsibilidade das relações laborais, da legislação laboral. Nós devemos. Ótimo. Ótimo. O meu objetivo é só criar as condições para que. Porque é uma frase muito difícil de assumir. Note, porque. 4 dias pode criar disrupção, por exemplo, na discussão laboral. Pode. Eu já em 2020 era da opinião de que quando nós estamos quase que numa experiência social, devemos nos abster de fazer experiências políticas, porque o que nós queríamos naquela altura era retomar os níveis de atividade que tínhamos antes da crise. Nós neste momento estamos em mais um processo de transição que nos é imposto e que nós aceitamos, penso eu, socialmente de bom grado, que tem a ver com a transição energética, a transição digital, a transição educativa, que em Portugal é talvez o fator mais importante de crescimento no médio prazo e no longo prazo. Nós começámos essa transição no início deste século, passámos de ter, os números são absolutamente extraordinários e eloquentes e únicos na Europa, 40% apenas dos jovens que entravam no mercado de trabalho no ano 2000 tinham pelo menos o ensino secundário, apenas 40%. Hoje esse número é 85%. Ou seja, vamos levar mais 20 anos, provavelmente, até que todo o mercado de trabalho esteja nestas mesmas condições, que são os estándares europeus de qualificações que temos que assumir. Portugal não tinha no século XXI. Não estou a falar de meados da década de 80 nem de 90, estou a falar no século XXI, e isso é o que permitirá que os nossos salários continuem a crescer, que as empresas criem emprego para esta oferta de trabalho, para estas qualificações. É muito importante, mais uma vez, não criar demasiadas ansiedades nestas transições, porque elas são demoradas, criam perplexidades, criam esta conversa sobre os nossos jovens vão trabalhar lá para fora. São crises quase que às vezes de identidade, porque Portugal é como quase com a banca. Portugal não estava habituado a ter uma banca capitalizada. Ainda bem que fala sobre a banca, porque é precisamente a pronto. Mas Portugal também não... Então vamos já lá, deixe-me só fechar este dossiê, que é para mim muito importante. Nós não estávamos habituados a olhar para nós como um país qualificado.
como um país em que os jovens iam para a universidade. Não fazia parte do nosso ADN, tanto não fazia que alterámos estas condições, mas não estávamos habituados, é quase estranho. É quase estranho. A verdade é que desde 2017 o fluxo migratório português é positivo. Nós recebemos mais pessoas do que aquelas portugueses que saem. E este processo alimenta o crescimento da população portuguesa. E as empresas vêm para Portugal, as empresas que estão em Portugal criam emprego para estas pessoas. Isto nunca deixou de acontecer em nenhum país que conseguiu este salto qualitativo nas suas qualificações. Tem alertado para a necessidade de fusões ou concentrações no setor financeiro. O que é que quer dizer com isso? Não muito mais. Não muito mais, aliás, porque eu termino sempre essa frase dizendo que o mercado é que este tem que decidir. Nós felizmente, conseguimos reduzir o nível de risco na banca em Portugal para as médias europeias. Conseguimos ter hoje bancos que estão mais capitalizados do que a média europeia. Temos um dos indicadores de maior risco que a banca portuguesa tinha, que era o rácio de transformação, que é o rácio de depósitos sobre crédito, que chegou a atingir níveis superiores a 120%, que era um índice de risco enormíssimo, está hoje claramente abaixo de 100%, significa que a banca concede crédito medindo a sua liquidez através dos depósitos de forma coerente, sustentável e suficientemente controlada para que o risco não apareça. Superámos as moratórias, que foi um risco que durante muito tempo todos tivemos. Um dos casos que se fala, um casamento recorrente do qual se fala, ou pelo menos por enquanto parece um noivado prolongado, é o do Novo Banco e o do BCP. Veria com bons olhos um cenário de fusão entre estes dois bancos? Vamos lá ver. Todas as frases que eu diga em relação a esse negócio podem mover o mercado e o papel do Banco Central não é mover o mercado. Eu estou a ser pedagógico em relação ao mercado e à forma como eu vejo a banca em Portugal. Só para terminar e depois dar uma chega ao que me propôs. Todos estes indicadores trouxeram a banca portuguesa para um patamar que não existia antes de 2015. Não existia. E esta conquista, digamos assim, só não teve, na minha opinião, outros desenvolvimentos porque, entretanto, se colocou o problema do Covid. Enfim, tivemos que acudir a outras exigências. Já nesse momento vimos como a banca era parte da solução e não do problema, que é uma situação diferente daquela que vimos anteriormente. Isto permitirá, portanto, este estado de coisas permitirá precisamente isso que me coloca, que é que as instituições olhem para o mercado, olhem para si próprias e num cenário de digitalização, de concorrência com ativos digitais que vai colocar desafios acrescidos à banca tradicional, que essas fusões resultem destes mecanismos de mercado, é aquilo que eu mais desejo. Traria estabilidade ao setor financeiro? As instituições vivem sempre numa tensão entre serem muito grandes e menos flexíveis, muitas vezes, ou mais pequenas e mais flexíveis. Ultrapassada esta crise de crescimento sobre o serem muito grandes, e as duas que me referiu são duas instituições importantes e significativas no mercado português, já não é essa matéria que se coloca. Portanto, o que eu acho é que as sinergias que possam surgir desse emparelhamento ou de qualquer outro que seja sustentável no mercado português, eu acho, continua a ser a minha opinião, que seria benéfico para o sistema bancário português num contexto europeu que se deverá pautar nos próximos tempos por um ímpeto adicional à sua integração. Mas há aqui um contexto que é muito específico e que temos que falar dele. O contexto é o de um novo banco que passa por um processo de reestruturação que está em fase final de conclusão, que está preparado
para ou entrar no mercado ou ter um novo acionista de referência, e um segundo dado, que é um grande acionista de um banco, como bem referiu, de dimensão e de referência no sistema financeiro nacional, com dificuldades de liquidez. Isto é uma pressão acrescida sobre a estabilidade financeira do sistema bancário português. Esse cenário é mais propício a que possa haver esses movimentos de fusão que defende? As estratégias de acionistas dos detentores dos bancos, enfim, eu não tenho condições para comentar, não é? Eu acho que é preciso focarmos na estabilidade das instituições, e qualquer das instituições hoje presentes no sistema bancário português tenha um nível de capital, de rácios de liquidez, de solvabilidade, de níveis de exposição ao risco muito baixos, ou muito baixos aqueles que têm que ser baixos e suficientemente altos aqueles que têm que ser altos, como por exemplo os de capital e de solvabilidade, e é importante partir dessa avaliação. Ou seja, não estamos perante uma situação em que a necessidade de reestruturação surja por situações de dificuldades das instituições. Isso não se coloca em nenhuma circunstância. Não preocupa, portanto, a situação financeira da Fosun enquanto acionista? Mas a Fosun não é um banco em Portugal, mas o BCP é uma instituição que tem todas estas características que eu acabei de dizer em termos de redução do risco, de aumento do capital. Então, a questão de outra forma. Há, de certa forma, um risco de um excesso de concentração de capital espanhol em Portugal no sistema financeiro? Nunca coloco a questão dessa forma. Eu acho que lá está, e por isso mesmo é que era importante que o mercado determinasse estes resultados. Nós somos uma economia aberta, somos uma economia bastante mais dinâmica do que a economia espanhola, com menos problemas em algumas dimensões, coisa que também nos custa às vezes entender. Financiamos a custos mais baixos do que a economia espanhola, por exemplo, do que o Tesouro português financia-se mais barato do que o Tesouro espanhol. Temos uma dinâmica industrial hoje que não fica de todo atrás da espanhola. Portanto, a economia portuguesa, e isto depois reflete-se no sistema financeiro, valerá pela capacidade que conseguiu demonstrar e tem demonstrado nestas dimensões. E é esse o caminho que temos que seguir. A redução do risco na economia portuguesa é significativa. Isto é variável talvez mais relevante para o desenvolvimento de um sistema financeiro saudável. As nossas taxas de emprego são mais altas que as espanholas, as nossas taxas de desemprego são muito mais baixas do que as espanholas. A economia portuguesa tem que fazer e tem que continuar a acreditar neste caminho. E uma grande instituição financeira com capitais de outras origens seria também benéfico para a economia portuguesa? Desde que fosse uma instituição financeira a operar em Portugal e por esse motivo portuguesa no mercado português, não estou a ver onde é que pudesse. No passado já houve, por exemplo, eu vou ser chata nesta questão, já houve uma contração dos bancos espanhóis quando a economia portuguesa necessitou. Isso aconteceu na crise das dívidas soberanas e depois no processo de ajustamento de Portugal, que também... Mas nós estamos numa situação completamente diferente dessa. Mas aí o peso da nacionalidade da banca pesou no apoio à economia. Está-me a dizer isso. Eu não quero subscrever essa frase, não consigo subscrever essa frase. Aquilo que eu lhe posso dizer é que a resposta que os bancos dão aos mercados onde atuam tem a ver com esses mercados, com a capacidade desses mercados de responder e de lhe dar garantias de evolução.
Olhemos para Portugal em 2015. Portugal em 2015 tinha níveis de NPLs, o rácio de NPLs sobre o crédito total, portanto o crédito mal parado sobre o crédito total, que rivalizavam com os de Chipre e da Grécia sobre os mais altos da Europa. Não tem nada a ver com a nacionalidade. Havia um risco intrínseco na economia portuguesa que coibia, de facto, outros capitais, fossem eles espanhóis ou de outras latitudes e jurisdições, de fazer negócio com Portugal. O que nós conseguimos fazer a partir dessa data, e o país conseguiu, à custa de um trajeto de grande sucesso nessa redução de risco, foi precisamente mudar a face dessa realidade. E, portanto, o rácio de NPLs veio de 17% em 2016 para 3% hoje. O capital dos bancos foi diversificado. Houve a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, capital dos 4 continentes foi para os maiores bancos portugueses, verdadeiramente dos 4 continentes. Tudo isso é a atração de interesse pelo nosso sistema financeiro e pela nossa economia que nós, numa economia aberta, integrada na Europa, temos que almejar. Vamos as coisas neste sentido. A banca está mais atrativa para que surjam investidores novos que permitam uma fusão no mercado? A banca está mais atrativa pelas boas razões. Não porque tenha perdido valor, mas porque ela hoje é mais resistente, mais resiliente, tem melhores resultados e tem níveis de risco mais baixos. E isso abre a porta a que surjam investidores capazes de apoiar operações de fusão no mercado? Eu quero acreditar que sim, desde que, lá está, o mercado interprete a necessidade de haver essas fusões que não vão ser feitas por via administrativa. Falou em relação aos criptoativos que também introduzem uma nova dinâmica no sistema financeiro, ainda recentemente, mas há muitas dúvidas em relação aos criptoativos. Há quem considere, inclusive, que se tratam de pirâmides digitais. Eu pergunto-lhe de que forma é que o escândalo FTX, por um lado, põe em causa a reputação deste tipo de ativos e, por outro, alerta para a necessidade de uma maior regulação. A necessidade de maior regulação já era sentida. Tanto é assim que esperamos que aquilo que o acrónimo MiCA, que na verdade é a regulação precisamente europeia deste tipo de ativos, criptomoedas ou criptoativos, como se lhe queiram chamar, possa ver a luz já no primeiro trimestre de 2023. Como sabe, os processos legislativos europeus são longos e este está a chegar ao fim, o que significa que estamos há muito tempo a tratar desta questão. Talvez este não tenha sido dos mais longos, apesar de tudo, porque a urgência de facto é muito grande, porque este mercado precisa de ser regulado. Precisa ter supervisão, que não tem hoje. É muito importante que tenhamos essa percepção. Não há supervisão. A única função, e já não é pouca, apesar de tudo, mas a única que o Banco de Portugal tem nesta área é a de autorizar as entidades a operar a partir de Portugal, mas os clientes portugueses podem fazer operações com entidades já autorizadas no espaço europeu, de forma muito simples. Portanto, é um grau adicional de certeza tê-las autorizadas em Portugal. Mas ao fazer isso, o que o Banco de Portugal olha não é para a operação em si, é para o plano de negócios, para quem dirige as empresas em Portugal, os planos de risco e de contenção do risco, não é para a operação. Mas recentemente têm feito algum tipo de trabalho adicional ou de alguma forma bloqueado alguns destes agentes? Eles têm que ser autorizados pelo Banco de Portugal, também numa lógica de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. São estas as lógicas para as quais olhamos. Insisto, não é para a operação. É mais ou menos como se virmos, enfim, há muitas vezes esta imagem, deixem ver se ela é feliz neste caso, é como se virmos um donut. Nós, quando entramos no mercado
a empresa tem que passar este crivo, mas depois passa para a parte vazia, digamos assim, do dono, ou seja, não há supervisão da atividade da empresa. Mas neste caso, por exemplo, da FTX coloca em causa o projeto do Eurodigital? Isso de todo, podemos falar um bocadinho sobre isso. Também queria não ter demasiadas expectativas sobre a transformação que o Eurodigital possa trazer às nossas vidas, mas é uma peça importante e, portanto, merece a nossa atenção. Esta questão dos criptoativos, estamos aqui no Museu do Dinheiro e a definição de moeda e de dinheiro está mais ou menos por todo o lado. E a verdade é isso, é muito difícil hoje sequer conceber que um criptoativo, porque a moeda também é um ativo, pudesse alguma vez ser moeda no contexto atual. Portanto, as pessoas têm que ter muito a noção de que deriva da definição de ativo que não seja uma moeda, que a sua capacidade de preservar o valor, a questão do seu valor intrínseco, a sua forma, a capacidade de ser um meio de troca, varia muito. E, portanto, quando as pessoas detêm criptoativos e querem transformá-los num outro ativo, uma moeda, para poderem fazer trocas, compras, vão estar sujeitas àquilo que é o valor nesse preciso momento desse ativo. Ora, se esse valor flutua de forma muito significativa, significa que se está a ser transposta para cada uma das pessoas, para cada um de nós, esse risco de ter um ativo cujo valor é muito pouco, já não digo seguro, digo previsível. E não há nenhuma possibilidade nas economias que nós desenvolvemos, que têm o sistema financeiro como o seu quase que líquido amniótico, não é? Que permite as nossas trocas, que permite a nossa vida, que ela seja sustentada num ativo dessa natureza. Como é que olha para o seu futuro? Agora dos criptoativos para o meu futuro. Sim, o tempo aperta. Eu sei. Prevê um regresso à política? Não, eu sou governador do Banco de Portugal, tenho um mandato a cumprir, faço política monetária, que é uma versão muito nobre da política. Eu não tenho nenhuma definição muito fechada do que é fazer política. Já fiz política orçamental, política económica, política europeia. Neste momento estou na dimensão europeia, na política monetária. A outra talvez mais nobre arte de fazer política foi um ciclo que eu reputo muito, muito interessante e no qual aprendi imenso. Espero também ter podido partilhar parte daquilo que consigo fazer nas minhas funções nessa fase, mas neste momento estou noutra... Mas é um ciclo que se fechou? Esse ciclo fechou-se em 2020 e agora estou noutro ciclo e depois daqui virão outros ciclos. Serem ciclos mais virados para cargos e atividades internacionais? Não necessariamente. Eu fui presidente do Eurogrupo. Lá está. Portanto, mais internacional do que ser presidente do Eurogrupo não existe. E acumulava como Ministro das Finanças, como é evidente. Não é uma preocupação, honestamente. Neste momento, na minha vida pessoal e profissional, não é uma preocupação. Na sua vida profissional, qual é a maior preocupação, então, neste momento? É que atinjamos o pico da inflação, que o BCE comece e possa comunicar de forma, eu vou até dizer, menos abrasiva do que o último comunicado, porque os europeus assim o merecem. Somos uma instituição europeia, fazemos política europeia e não é possível implementar nenhuma política contra as pessoas. E é preciso que as pessoas entendam que esta política monetária também é para as ajudar e isso começa também na comunicação. Muito rapidamente, são duas questões soltas, mas gostava de lhe colocar. Quando olha também para as suas preocupações profissionais, houve agora uma reorganização no Conselho de Administração do Banco.
O que é que se pretende com estes novos rostos que chegam à administração e com o tipo de tarefas que vão desempenhar? Se há algum intuito de fazer ligeiros ajustes face ao Conselho de Administração anterior? Enfim, isto era uma alteração natural, porque havia mandatos que terminavam, e isso é absolutamente natural nas organizações, portanto não há aqui nada de instrumental. Foi importante que o Governo e a Ministra das Finanças tivessem entendido a necessidade de reajustar o número de pessoas no Conselho, atendendo às cada vez maiores funções na área da resolução, na área das criptomoedas, a necessidade de trazer também novas valências para o Conselho. Eu já disse que o Conselho é provavelmente o mais qualificado em termos de formação e seguramente o mais completo que o Banco tem em muitas décadas. Isso é muito importante e, portanto, fico muito contente que assim seja. Espero que o nosso lema de proximidade e de confiança nestes 5 anos possa agora ter ainda mais tradução. Seguramente vamos poder estar mais próximos porque somos mais e, portanto, eu espero que as iniciativas que o Banco tem junto da comunidade e da nossa sociedade se multipliquem e podemos também traduzir isso numa maior confiança, enfim, se tudo isto se revelar positivo na qualidade do nosso trabalho, coisa que eu espero. E nesta última conferência do negócios também sobre a banca, deixou um aviso aos bancos de que ficava à espera de que começassem a refletir rapidamente o efeito das taxas de juros nos depósitos. Já está minimamente satisfeito ou tem sido um processo difícil? Mais uma vez, na linguagem técnica, a primeira derivada está certa, ou seja, o sinal está certo, a dimensão ainda temos que continuar. Sabe que eu tenho para mim, dois princípios muito importantes. O primeiro é o de que aos bancos, como aliás a todas as empresas num país, é dada uma função social. E os bancos têm a mais nobre, provavelmente, dessas funções sociais, se é que eu posso pôr esta hierarquia ao serviço desta entrevista, que é a de serem guardiões das nossas poupanças. Isto acontece porque o sistema financeiro, o tal líquido amniótico que eu falava há pouco, atribuiu, na base da confiança, a boa gestão das nossas poupanças aos bancos. É um mercado de confiança e faz parte dessa confiança assumir essa responsabilidade social. E, portanto, mais do que uma componente da rentabilidade dos bancos, há uma dimensão social que os bancos têm que desempenhar. A segunda dimensão de tudo isto é o nosso trabalho coletivo. Conseguir todos aqueles resultados na banca requereu a existência de bancos capazes de o fazer, e felizmente tínhamos-lo. Uma dimensão de política, lato sensu, Governo, Banco Central Europeu, Banco de Portugal, capaz de transmitir ao mercado, quer a quem investe, quer a quem lá apoia as poupanças, que as instituições faziam sentido. E a terceira dimensão, talvez a mais importante delas todas, volto a esta ideia coletiva e social, que é os bancos, durante um momento muito difícil, tiveram uma resposta muito positiva de todos em Portugal. Nunca houve, ao contrário de quase todos os outros países europeus, crises de depósitos em Portugal. Não houve. Nunca houve nenhuma dúvida no espírito dos portugueses da necessidade, pelo menos desde que eu tomo decisões sobre isto, de consolidar no sentido de tornar mais robusto o sistema bancário nacional. Houve um aporte financeiro em todo o sistema e, portanto, eu acho que é a altura também de todos podermos continuar nesta tarefa comum e, portanto, há uma função social na captação de depósitos e na sua remuneração e na sua preservação que os bancos não podem deixar de fazer. Muito obrigada.